Olá, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais essa live. Nossa primeira live juntos, né, nesse ano de 2020. Obrigada, pessoal do Portal Me, por mais esse ano. Espero que seja um ano bastante produtivo pra gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Nakazaki, sou psicóloga. E vai fazer 3 anos agora que eu realizo essas lives para o Portal Me, nessa parceria tão benéfica, tão proveitosa, falando um pouquinho sobre temas relacionados à psicologia, à saúde mental, a bem-estar e a qualidade de vida. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma modalidade de terapia, que é a terapia online, e eu gostaria que a gente pudesse realmente interagir bastante. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre como funciona a terapia online, sobre qualquer dúvida relacionada a esse tipo de atendimento, pode colocar aí nos comentários, né? Fiquem bastante à vontade. Eu vou colocar alguns dados, né, que são interessantes a respeito desse tipo de atendimento e espero que a gente possa interagir bastante na live de hoje, tá bom? Então, bom dia para quem está no Brasil, né? E espero que realmente seja uma live bem proveitosa para todos nós. Bom, o modelo de terapia online, ela é uma modalidade que, apesar de agora estar, né, sendo mais trabalhada, sendo mais conversada e tá um pouco mais em alta, vamos dizer assim, ela é uma modalidade bastante antiga, bastante antiga não digo, mas de mais ou menos 25 anos que existe essa possibilidade do atendimento ou da utilização de plataformas ou da tecnologia para a realização do atendimento, que até um tempo atrás, na verdade, ela até novembro, do ano passado, era considerado não um atendimento propriamente dito e apenas orientações, né? Então, ela tinha pela visão, do Conselho Federal de Psicologia, ela tinha uma característica diferente, era um atendimento mais simples, não tão profundo, por conta justamente da gente ainda estar, fazendo alguns estudos sobre o resultado desse tipo de atendimento, né? Então, não sei se todo mundo conhece, como eu falei, fiquem bastante à vontade, coloquem as suas dúvidas, para que a gente possa fazer esse bate-papo e eu responder, da melhor forma possível, tá bom? Oi, Carol, boa noite, seja bem-vinda, boa noite, Cal, obrigada, pela presença de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá ok? Deem esse feedback para eu saber se tá tudo ok com a comunicação aí da gente, tá bom? Tá tudo ok? Peraí que os comentários não estão subindo aqui pra mim, gente. Mas acho que tá tudo ok. Bom, vocês me avisem, tá bom? Então, retomando sobre a questão da característica. E depois, nesses anos que a terapia online, o atendimento online, orientação online, pode chamar, dessas 3 formas, ela foi ganhando peso, principalmente, porque a vida da gente é muito corrida, tem muitas questões, a vida na cidade grande é muito complicada nessa questão de deslocamento. Então, às vezes você está no seu trabalho, aí até você chegar no consultório para uma consulta presencial, às vezes você perdia muito tempo, ou você chegava atrasado, você não conseguia, realmente estar no horário combinado, no horário da sua sessão, e isso com certeza acabava prejudicando, de alguma forma. Então, quando a gente começa a entender e a tentar se adequar a essa realidade da sociedade, então surge, essa questão de
fazer com que a psicologia e a terapia e o atendimento ele se torne acessível para essas pessoas que ou não conseguem se deslocar ou que às vezes trabalham, por exemplo, viajando, então cada semana ou cada 2 semanas ou cada mês tá num lugar diferente. E aí como que essa pessoa consegue, né, então ter acesso a essa questão do atendimento psicológico? Quando é presencial, são sessões semanais, geralmente no mesmo dia e no mesmo horário. E aí, se você tá cada semana ou cada mês em um lugar, isso fica impossível de você concretizar, né? Oi, Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Então, como é que a gente, né, enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, como que a gente consegue acessar essas pessoas que às vezes estão passando por uma situação que requer um atendimento, mas que não tem essa possibilidade, né, de ir até o consultório toda semana. Então, pensando nisso, nessa realidade, nas questões de também, né, tentar viabilizar a questão de valores, é que nessa modalidade da terapia foi ganhando força e que hoje realmente, né, nos últimos 2-3 anos, a quantidade de psicólogos que oferece esse tipo de serviço aqui no Brasil, assim, subiu 300%, né, porque era uma quantidade menor. E hoje, né, realmente nessa adequação que o psicólogo precisa fazer sempre, a gente não para nunca de estudar, nunca de se adaptar, foi então essa necessidade de, bom, eu preciso, né, contemplar essas pessoas. E aí a gente foi começando a existirem novas capacitações, porque um psicólogo que acaba de se formar, né, ele pode fazer o atendimento, mas é importante que alguns requisitos sejam verificados, né? Primeiro, né, quando você for escolher o seu terapeuta online, verificar se ele é registrado no Conselho Federal de Psicologia. Então, do mesmo jeito que existe um conselho para medicina, para enfermagem, existem outros para engenharia, por exemplo, também. Existem, né, então, existe o Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão maior aqui do Brasil, que regulamenta a profissão, né? Então tem o nosso código de ética, uma série de resoluções para que assim possa direcionar o trabalho do psicólogo. Então, quando o psicólogo se forma, ele precisa necessariamente fazer esse registro dentro do conselho mais próximo da cidade. Então, a gente tem o Conselho Federal, que é nível nacional, e tem os conselhos regionais, que são, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nordeste. Então, tem várias, para cada grande centro existe um conselho. E aí, esse profissional, ele precisa fazer esse registro, né, e estar com esse número que a gente chama de CRP, para poder exercer a psicologia, né? Ele precisa ter esse registro dentro do conselho. E aí, existem algumas capacitações para que o terapeuta, para que o psicólogo, ele possa ter maiores ferramentas ou melhores ferramentas para desenvolver o trabalho da terapia online. Então, é importante que, né, quando você for procurar um psicólogo que faça esse tipo de atendimento, que você observe, né, essas informações. E aí, né, vocês podem perguntar, nossa, mas será que funciona? Né? Não sei se alguém que está assistindo faz o atendimento, faz esse tipo de terapia, já teve esse tipo de experiência, né? Se quiserem colocar aqui nos comentários, fiquem à vontade. Márcio Kirimoto, boa noite para o Japão, bom dia para o Brasil, né? Então, eu tive experiência, né? E eu comecei, na verdade, esse trabalho de atendimento online quando eu estava no Japão, por conta dessa necessidade, né? Eu fui para aí e aí eu tinha, né, uns pacientes que eu atendia presenciais aqui no Brasil, e que não quiseram interromper, né? Eu fiz a indicação de outros terapeutas, mas por conta do processo e do vínculo terapêutico, que é fundamental para que o processo funcione, não quiseram abandonar. Então eu fui para o Japão, me adaptei aí na questão do espaço, do lugar, né? Da nova rotina.
fiz um curso de capacitação e aí comecei a fazer o atendimento, né, online dos meus pacientes aqui no Brasil. E depois começaram a surgir pacientes, né, aí do Japão. E aí agora, atualmente eu estou no Brasil e continuo fazendo, né, o atendimento dos meus pacientes aí do Japão. Então, assim, por experiência própria, né, eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de modalidade, por isso que eu achei importante me capacitar para poder oferecer o melhor atendimento, e eu posso garantir, né, com essas experiências que, assim, dá resultado. E existem vários estudos de psicólogos que também trabalhavam somente com presencial e que, né, agora fazem também essa modalidade online, e de que o resultado é tão bom quanto, né, o do presencial. Claro que tem características diferentes, né? Então, quando você está no presencial, o que acontece? O terapeuta, ele tem uma quantidade, talvez, de informações maiores, porque você está ali cara a cara com o seu paciente ou com o seu cliente, né? Tem cada vertente da psicologia, pode chamar de uma forma. E você consegue perceber a expressão corporal, né? Você consegue perceber, às vezes, a entonação. Por que eu tô dizendo isso? Porque na terapia online existem várias possibilidades. Então, você pode fazer o atendimento através de videochamada, que é o mais comum, através de vários aplicativos, como WhatsApp, Skype, Hangout, entre outros, né? Existem também algumas plataformas que disponibilizam salas virtuais para que os terapeutas daquela plataforma, né, os cadastrados, eles possam fazer o atendimento do paciente. E é super importante, né, para poder pensar assim, numa das questões mais importantes do atendimento psicológico, que é a manutenção, né, da confidencialidade dos dados do seu paciente. Então, da questão do sigilo, de manter os dados do paciente seguro. Então, isso é bastante importante, né? E os psicólogos, eles buscam realmente fazer o atendimento da melhor maneira possível, fazendo realmente a proteção, né, dos dados do seu paciente. Então, por isso que precisa ser dentro de uma plataforma. Mas ela pode ser, como eu disse, então, né, através de videochamada, pode ser através de chamadas de áudio. Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, um pouco de receio de fazer a videochamada, videoconferência, então acaba sendo por chamada de áudio e não tem problema com relação a isso, tudo bem, tá? Mas, como eu falei, aí tem essa questão de você não conseguir ver a expressão da pessoa. E o nosso corpo fala muito. Então, às vezes tem alguma coisa que está de alguma forma nos incomodando. Quando a gente vai falar a respeito disso, a gente muda a nossa expressão facial, muda a nossa expressão corporal, fica um pouco mais tenso, mais rígido. Então, isso a gente não consegue perceber, lógico, através de uma chamada de áudio. Mas algumas outras questões são possíveis, né? Por isso, não se preocupem. Se por acaso você não se sentir à vontade de fazer a chamada de vídeo e falar, mas isso vai prejudicar o meu processo. Não vai. Talvez ele demore um pouquinho mais, mas também a gente não tem como prever isso. Quanto tempo dura a terapia? Não sei. Às vezes em 1 mês, 2, 3, a gente consegue trabalhar muito conteúdo, muitas questões. Às vezes em 1 ano a gente ainda tá patinando em algumas coisas. Mas não existe o que é o mais correto, existe o que é adequado para você. E é nesse sentido que é um outro benefício, né, da terapia online. Você conseguir se adequar dentro da sua rotina e se permitir o processo terapêutico, né? Então, outra questão importante é essa questão da flexibilidade, que é outro benefício. Por exemplo, no Japão, então, eu tenho muitos pacientes que trabalham Nikotai, né? Fazem uma semana um horário de manhã, outra semana trabalham à noite, e aqueles ainda que trabalham em turnos, né? Tem ainda um terceiro horário para poder realmente dentro para poder se organizar. E aí, no atendimento presencial é um pouco mais complicado. Como eu falei, geralmente é no mesmo horário, no mesmo dia, e para a pessoa que tem esse tipo de trabalho, também acaba ficando inacessível.
Então, na terapia online, a gente consegue flexibilizar. Uma semana eu faço atendimento de manhã, na outra semana minha sessão é à noite, a hora que eu saio do trabalho, a hora que eu tenho aquele tempo, né, de conseguir me organizar. Então, isso realmente acaba facilitando bastante, né, para que, como eu falei, as pessoas tenham acesso a terem, né, esse atendimento. Deixa eu responder aqui. Oi, Patrícia, bom dia, seja bem-vinda. Elaine Massotori Souza, boa noite, seja bem-vinda também, né? E espero que... Eu tô falando muito rápido, tá tudo certo, tá dando pra entender certinho. Vocês têm alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, gente, para que a gente possa, né, conversar um pouquinho e saber se às vezes faltou alguma informação, tá bom? Oi, Flávia Cristine Chimizo Valentim, boa noite, seja bem-vinda também, né? Então, essa questão da flexibilidade de horário, que eu acho que é uma das maiores vantagens, né, os benefícios da terapia online, essa questão do resultado, né, e aí, né, podem perguntar, mas qualquer pessoa pode fazer terapia online? Bom, até novembro do ano passado, né, quando teve essa nova resolução, a quantidade de sessões era um pouco limitada pelo conselho, né, geralmente 20, em alguns casos um pouco mais, sessões, porque se tratava de uma orientação e ela tinha que ser breve. Por conta dos resultados que foram obtidos, dessas pesquisas que estão sendo realizadas, que foram e continuam sendo realizadas, a respeito do resultado, da efetividade da terapia online, então o Conselho Federal de Psicologia, né, lançou essa nova resolução que tira esse limite de sessões, né, então não importa quanto tempo a pessoa quiser fazer a terapia nessa modalidade, ela é livre para poder fazer isso, e tem uma restrição um pouco menor a respeito dos assuntos. Claro que por conta dessas questões que eu falei, então assim, eu não consigo ver a expressão facial, às vezes eu não consigo ver a expressão corporal, às vezes inclusive o atendimento pode ser através de chat, pode ser através de troca de e-mails, então né, eu tô lendo apenas o que a pessoa tá escrevendo, acaba ficando um pouco mais superficial nesse sentido da profundidade, às vezes, né, porque às vezes a pessoa tá muito nervosa, ela escreve, né, manda o e-mail pro terapeuta, o terapeuta tem um pouco de dificuldade para conseguir interpretar, então vai ser necessário, né, às vezes fazer uma ligação ou tentar esclarecer o que está acontecendo ali, né, para poder fazer a orientação da melhor maneira. Então é importantíssimo, né, que tenha, que a gente possa fazer às vezes uso de mais de um recurso, mesmo que seja, né, tecnológico, para conseguir prestar o melhor serviço, né. E existem alguns casos que ainda tem em alguns, né, proibição e outras uma orientação do conselho de não serem atendidos através, né, dessa modalidade de atendimento. Por quê? Por exemplo, eu vou falar dos casos que são proibidos, né? Casos de pessoas que passaram por desastres, então assim, né, desastres naturais, alguma questão, né, muito, por exemplo, um desastre de um incêndio ou, né, caiu um prédio, enfim, né, desmoronou alguma coisa, e aí esses desastres acabam realmente, né, causando um trauma naquelas pessoas que estão envolvidas, só que é algo muito significativo, então existe uma grande possibilidade da pessoa desenvolver um estresse pós-traumático e, né, ter uma dificuldade bem grande na sua funcionalidade do dia a dia. Então, nesses casos de desastres, de violência de direito ou de violência, né, física ou, né, assim, de agressões. Então, nesses casos, a terapia online ela não é permitida,
né? Então, existe a possibilidade, por exemplo, de repente entra em contato uma pessoa comigo procurando por esse tipo de atendimento, e aí na entrevista o terapeuta ele busca, né, o psicólogo ele coleta as informações a respeito da queixa, de por quê, qual motivo, né, por que a pessoa está procurando pelo atendimento, e se tratar de um desses casos, né, sofreu uma violência doméstica ou uma questão de um caso de abuso, de estupro, então você, né, se conecta com a rede mais próxima né, de prestação de serviços para essa pessoa, para esse tipo de situação, e encaminha para o atendimento presencial, e porque ela vai precisar de um acompanhamento que vai ser multidisciplinar, não vai ser somente a questão da terapia. Às vezes ela precisa de um atendimento médico, então tem outras questões envolvidas, e aí a terapia online ela não entra, né, nesses casos. Outros casos que existe a recomendação de não serem atendidos por conta realmente da própria característica do transtorno, da circunstância, são casos de depressão profunda, casos de algum tipo de transtorno, algum tipo de situação que envolve, né, ideações suicidas, então tentativas de suicídio, como eu falei, uma depressão muito profunda, então, né, essas questões o conselho orienta que o atendimento seja presencial, justamente porque às vezes também vai precisar, por exemplo, do acompanhamento de um psiquiatra, de intervenção de medicamento, e aí é importante, né, que seja presencial para que o terapeuta tenha essa possibilidade de agir, por exemplo, no caso de um surto. Então a pessoa entra numa crise de ansiedade muito grande, ela entra em surto psicótico, e no presencial você consegue conter um pouco, você consegue ali ter uma possibilidade de atuação maior. No online você não tem, você tá vendo ali a pessoa através da tela e tudo isso se manifesta, e você fica de mãos atadas, porque às vezes a pessoa mora sozinha, não tá com família, a família às vezes nem sabe que ela tá fazendo terapia, então é complicado que você fica muito sem ação, não tem muito o que a gente fazer nesses casos. Então, por isso, por conta dessas características, e como, né, sempre lembrando que o nosso objetivo é prestar o melhor trabalho, o melhor serviço, fazer com que a pessoa realmente tenha a possibilidade de trabalhar os seus conteúdos dentro da terapia, dentro do atendimento psicológico, mas é fundamental que o terapeuta ele tenha essa sensibilidade de, bom, esse caso realmente ele não pode ser atendido nessa modalidade. Se eu não faço atendimento presencial, então eu vou encaminhar e vou orientar esse paciente para que ele entenda que não é que eu não tô querendo atender, não é isso, mas é que no caso dele, o mais adequado seria o atendimento presencial, e a gente precisa realmente fazer essa orientação para quem nos procura. Tem caso que não adianta, né? A gente tem que realmente encaminhar, porque só a terapia online não vai dar conta, né? Ela vai precisar, como eu falei, às vezes de um atendimento multidisciplinar para aquela situação. Então, é importantíssimo que a gente faça essa orientação para o nosso paciente, tá bom? Bom dia, Rosemary, seja bem-vinda, né? Tá tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida a respeito do que eu tô falando? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos continuar. Então, tem essa questão, né, de alguns tipos de problemas que não podem ou não devem ser atendidos, né, nessa modalidade online, mas, né, os benefícios principais são essas questões que a gente estava conversando. Então, assim, no começo a gente pode até pensar, nossa, mas será que realmente funciona, né? Eu não sei. Eu falar com uma pessoa sobre, né, os meus problemas ou as minhas dificuldades, uma pessoa que eu nunca vi, parece meio estranho, né? Mas como eu disse, assim, as experiências, felizmente, que eu tive, que eu tenho tido, são experiências, só um minutinho, gente, muito positivas.
Claro, né, que nem sempre funciona. Como eu falei no começo, tanto na terapia online quanto na presencial, existe uma questão que é fundamental para que o processo funcione, que é o estabelecimento desse vínculo terapêutico. Ah, mas o que significa? Significa que quando você vai procurar por um terapeuta, você começa a conversar com ele. Ah, então, eu vim te procurar por conta disso, daquilo, aconteceu isso comigo, eu tô vivendo essa situação e tudo mais. E aí o terapeuta vai fazendo os apontamentos, algumas orientações, e é importante lembrar que existem diversas abordagens dentro da psicologia, né? A minha abordagem é a analítica junguiana, então eu geralmente recebo, né, os conteúdos que o paciente quer trabalhar, que ele deseja, e vou direcionando o meu trabalho nesse sentido, mas sempre é o conteúdo que o paciente traz naquele dia. Às vezes não tem nada a ver com a queixa, né, que foi apresentada na entrevista, mas naquele momento é aquilo que está incomodando, então a gente vai trabalhando porque tá tudo interligado, né? Então nós somos um só, repleto de vivências e de questões e de conteúdos, então isso sempre está dentro da nossa mente de alguma forma, né, conectado. Então a gente vai trabalhar aquilo e de repente isso remete a alguma outra coisa que já foi vivenciado, né, uma experiência anterior, e aí vamos ressignificando aquele conteúdo para que o impacto dele seja positivo, né, no presente da pessoa, e o que passou, né? A gente deixa lá onde pertence, que é no passado. Então a gente tem que viver, né, a partir de agora e né, mudar as nossas atitudes para que no nosso futuro essas questões já não nos incomodem mais, né? Então existem muitas abordagens e aí cada profissional tem um método, né, de trabalho, e aí não tem o que é mais correto, o que não é correto, não tem disso, né? Todas as abordagens, elas são muito funcionais e vai depender da pessoa, né? Às vezes você vai num terapeuta que é psicanalista e aí você não gosta da abordagem. Ok, aí você muda para um analítico junguiano. Ah, também não acho muito legal. Aí você vai para um comportamental. Aí você fala, nossa, era isso, né? Então, é nesse sentido que o vínculo se estabelece. É quando você confia naquele profissional, nas orientações que ele está lhe passando, na forma como ele aborda, né, os seus conteúdos, as suas questões, e quando essa confiança, esse vínculo realmente se estabelece, aí o processo vai, né? Mesmo que em alguns momentos existam algumas dificuldades ou o processo não seja tão legal, né, que eu sempre costumo falar, olha, terapia é maravilhoso, mas nem sempre é legal, porque você vai precisar mexer naquilo que está te incomodando. E a gente naturalmente tem, né, já esse instinto, esse comportamento de não tá tudo bem, mas também não quero falar a respeito disso. E dentro da terapia é fundamental que você fale principalmente do que está te incomodando, né? Para que isso possa ser trabalhado. Afinal, esse é o objetivo do processo terapêutico, é que a gente, né, que a pessoa consiga, nesse processo de autoconhecimento, né, de busca interior, ela ressignifique o que tá ali incomodando. Então é por isso que o terapeuta não tem como adivinhar e você precisa falar a respeito. Então tem horas que não vai ser tão legal, né, esse processo de terapia, mas é somente assim que ele vai funcionar, né? Então esse vínculo, ele precisa ser estabelecido. Se você não sente confiança no que teu terapeuta tá falando, se você não consegue ou não se sente à vontade para poder falar a respeito do que não tá legal ou do que tá te fazendo mal, o processo não acontece, né? E é bastante comum, né? Então não é nem culpa da pessoa, nem culpa do terapeuta, o terapeuta que não é bom, não é isso. Então é essa questão do vínculo. Você precisa ter essa sintonia, né, com o seu psicólogo para que as coisas funcionem da forma como devem funcionar. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Ok.
Bom, gente, então eu, né, fico assim, eu fiquei bastante surpresa quando eu comecei a fazer esse tipo de atendimento e comecei a ver resultados que, né, quando você não conhece, nunca trabalhou dessa forma, você fica um pouco receoso. Nossa, será que realmente vai funcionar? Né? Será que o paciente ele vai conseguir atingir os objetivos, as expectativas que ele tem, né, com relação à questão da terapia? Mas deu tudo muito certo, né? Como eu falei, eu estou fazendo esses atendimentos praticamente há 3 anos. Continuo me capacitando, precisa, né, estudar para oferecer o melhor serviço e, né, tenho assim pacientes bastante satisfeitos com os resultados dessa terapia. Então, eu posso garantir para vocês que ela é funcional, ela é efetiva e realmente vem assim possibilitar mesmo e aí, esse acesso ao atendimento. Hoje em dia, né, de acordo com essa nova resolução do Conselho, então ela tem uma abrangência maior, tanto de assuntos que podem ser tratados, quanto, né, como eu falei, não tem mais limite de sessões, então a gente pode fazer, né, o processo aí até ele conseguir se concretizar, e realmente, né, ele acaba sendo muito funcional por conta dessa rotina que a gente tem de muitas atividades, de muitas coisas para fazer. Então, para quem ainda não experimentou a terapia, eu recomendo muito. Independente se ela é presencial, que algumas pessoas não gostam, né? E não vão se adaptar com essa modalidade de atendimento online. E não tem problema nenhum. Muitas pessoas preferem o presencial e também, né, tá tudo certo. O importante é que a gente consiga ter essa consciência de quanto é importante o cuidado da nossa saúde mental. Às vezes a gente tá naquela coisa, né, começo de ano, janeiro, e janeiro já acabou, né, nós já estamos aí no dia 30, então falta mais um dia para acabar janeiro. No final de semana já é fevereiro. E a gente vem com essa questão dessas resoluções que a gente faz, do que a gente espera, do que a gente quer para esse ano novo, né? Mas se a gente não mudar nada na nossa atitude, se a gente não fizer alguma coisa diferente, vai ser um ano igual ao anterior. Aí a gente vai renovar de novo aqueles objetivos que a gente vem renovando 2, 3, 5, 10, 20 anos. Então precisa dessa mudança. E hoje em dia a gente está vendo uma série de questões da própria sociedade que nos deixam, né, assim, um pouco amargurados, angustiados. Então, do mesmo jeito que a gente faz uma série de coisas para cuidar da nossa saúde física, uma alimentação saudável, dormir bem, ir para academia, praticar algum esporte, tudo isso impacta na nossa saúde mental também. Mas quando tiver, né, alguma coisa que tá ali te incomodando, que fica martelando na sua cabeça, que faz com que você realmente fique muito preocupado e assim, já, né, um pouquinho mais sério, já começa a impactar, né, no seu dia a dia, de fazer com que você deixe de fazer coisas que você gostava, ou que você não tô muito afim de conversar com as pessoas, e aí você começa esse movimento de se isolar. Então, peraí, tem alguma coisa que não tá legal. Procure ajuda profissional, permita-se esse processo de terapia, e outras coisas que também são fundamentais para que a gente possa manter a nossa saúde mental em dia, tá certo? Bom, então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos comentários, pela participação, né? Foi uma ótima live. Queria agradecer novamente o pessoal do Portal Me, pedir para que depois, né, o pessoal deixe aí nos comentários a minha página no Facebook, @psicóloga Juliana Nakazaki. Então, se depois vocês tiverem alguma outra dúvida relacionada à terapia online, quiserem saber um pouquinho melhor como é que funciona o meu trabalho, fiquem à vontade para me mandar a mensagem, para colocar aí nos comentários, que eu vou ter a maior satisfação de responder a todos.
tá certo? Então, uma ótima noite para quem tá no Japão, um ótimo dia para quem tá no Brasil e nos vemos, né, em fevereiro, se eu não me engano, no dia 27, falando sobre depressão infantil. Então, se vocês têm alguma dúvida a respeito desse tema, querem já, né, adiantar alguma questão, podem deixar nos comentários também, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!